E aí, pessoal, tudo bem? Olha, é sempre importante reforçar. Curta nosso canal, compartilhe os vídeos, ligue o sininho, faça parte aí dessa rede de pensamentos afins que nós temos para a gente criar uma boa rede de debates e pensamentos importantes sobre as questões nacionais, desde as mais importantes até aquelas irrelevantes, mas que a gente adora. Hoje nós vamos falar sobre o discurso sobre o 7 de setembro de Jair Bolsonaro. Mantendo aquela linha de discurso ejaculação precoce, o presidente não precisou mais do que 4 minutos para passar o que ele acha que é uma mensagem importante para todos os brasileiros e brasileiras nos 198 anos do 7 de setembro de 1822, a Declaração de Independência do Brasil. Aliás, em tempos de aprofundamento de um debate sobre os termos, sobre o que é racismo, o que é separação por gênero, separação por raça, separação por identificação. Em tempos que nós conseguimos aprofundar o debate em relação ao que é igualdade, o que é uma meritocracia, nós também podemos fazer um bom debate sobre o que é independência. O Brasil é independente? Aliás, quem se tornou livre? Talvez essa seja a grande pergunta. Quem se tornou livre após o 7 de setembro? Certamente essa é uma questão que dá para um outro vídeo. Não vai ser agora, mas você já começou a pensar sobre isso, tenho certeza. Mas vamos falar sobre o discurso de Bolsonaro, que em 4 minutos conseguiu colocar Deus, miscigenação e comunismo, rememorando aí o golpe militar, que ele classifica como um gesto heróico, e instalou uma ditadura por 24 anos neste país. Segundo Bolsonaro, na visão dele, esses assuntos são os temas mais importantes para se falar sobre o país em meio a uma pandemia na qual o Brasil matou já 130 mil pessoas por total omissão, desde as mais profundas, como a criação de políticas públicas de combate à pandemia, até a simples indicação, por exemplo, de uso de máscara. Lembrando que Bolsonaro ontem não usou máscara e provocou aglomeração no evento do hasteamento da bandeira nacional. Muito bem, o que é mais importante de destacar é que nada, absolutamente nada do que Bolsonaro falou foi no improviso ou foi de vontade própria. Do contrário, o que há ali é muito método e uma intenção deliberada de provocar certos pensamentos e incitar certos grupos, excitando-os. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o segmento religioso. Bolsonaro, desde o início, tem feito uma aliança com os segmentos neoprotestantes, como nós falamos no vídeo passado, querendo muito atrelar a sua política, a sua administração, a sua forma de pensar a uma ideia messiânica, ou seja, a de que ele está sendo guiado por vontade divina e que é um abençoado por Deus, ao contrário de qualquer outro que já esteve na presidência ou em qualquer outro lugar hoje no Brasil, ele é um indicado de Deus para conduzir o país a algum lugar. Esta aliança, além de ser administrativa e política, também é eleitoral, porque não é só um discurso. No conjunto de ações que Bolsonaro tem à frente da presidência, como, por exemplo, a negociação do perdão de mais de 1 bilhão em dívidas que igrejas evangélicas têm com as diversas esferas do governo, com os diversos tributos e compromissos, é uma sinalização clara de que ele quer ganhar esse pessoal para ser os grandes cabos eleitorais que ele possa contar em 2022. Além disso, Bolsonaro ainda rememorou o que ele acha que é um debate muito importante, ou seja, o combate ao comunismo, como se o comunismo em algum momento da nossa história, nestes 198 anos, estivesse perto de chegar ao Brasil. Uma ideia comunista, uma ditadura comunista. Veja como é interessante. Por conta da criação de uma narrativa de que haveria uma ameaça de ditadura comunista, instalou-se no Brasil uma ditadura militar, que causou repressão, a polícia de pensamento, tortura, desaparecimento e morte. Fora a corrupção, o atraso, o aprofundamento da dívida pública em bilhões, a criação de uma dívida estratosférica, dívida externa, e tudo isso em nome de um suposto desenvolvimento
tocado por militares. A fala de Bolsonaro, no entanto, tem um alinhamento muito grande com o pensamento e a atitude eleitoral de Donald Trump, que está aí há menos de 3 meses de ter a sua gestão colocada à prova na eleição americana contra Joe Biden. Ele lá também vive falando em comunismo e ameaça comunista. Aliás, por que o comunismo bota tanto medo nas pessoas? Um outro ponto interessante da fala de Bolsonaro é quanto ao ser independente, a condição de independência. Dizendo ele, o Brasil não está subserviente a nenhum outro país. O que é importante nesse momento da gente falar em relação à fala do Bolsonaro é que ela causa mais um impacto nesse capítulo que vem sendo escrito da história do Brasil em relação à forma de conduzir a nação, em relação a conceitos. Através do contraponto é que nós chegamos realmente à possibilidade de fazer uma análise do que é bom e do que é ruim. Uma forma comparativa, para sermos bem primitivos, nós só entendemos o calor porque existe o frio e por aí vai. Então, em relação a esse discurso de 7 de setembro, nós temos um contraponto, não só de discurso, mas também de conceito em relação a outros governos, como, por exemplo, os governos de centro-esquerda, né, capitaneados aí por Lula e depois por Dilma. Isto porque no mesmo dia, ontem, o ex-presidente Lula fez uma fala colocada nas redes sociais no mesmo horário, e em que ele falou por 23 minutos sobre a leitura que ele faz do cenário político e social brasileiro. E o mais importante do que ele propõe é a condução de um novo pacto social, foi assim que ele chamou. Um novo pacto social que coloque o trabalhador e coloque o pobre no protagonismo das ações de governo. Foi bem isso o que ele propôs em 2002 e que, diante do medo que todos tinham naquela época de que poderia ser um governo de esquerda, talvez de extrema esquerda, será que o Lula que vai aparecer agora, em 2002, é aquele Lula de 89 que defendia calotes, moratórias, a instabilidade econômica? E aí Lula escreveu a carta aos brasileiros e criou um novo clima, por assim dizer, em relação à sua eleição. E depois, nos anos vindouros com a sua gestão, isso foi dirimido. É preciso dizer que se nunca na história deste país tanto pobre deixou a condição de miséria, números da Fundação Getúlio Vargas, são mais de 30 milhões de pessoas nessa condição, também os bancos, em momento nenhum, deixaram de ter lucro. Ou seja, a ideia Robin Hood de socialismo, de tirar de quem tem muito para dar para quem não tem nada, aconteceu de forma muito tênue em relação ao direcionamento das ações através do uso dos impostos, né? Do recolhimento de impostos, não em relação às propriedades privadas e aos direitos individuais garantidos. Importante dizermos isso, porque hoje, quando o Bolsonaro fala sobre a ameaça comunista, como o idiota da esquina, que você certamente conhece, fala em comunismo, ele acha que há um governo ou algum tipo de político hoje em voga no Brasil que defenda tirar o Corolla financiado que ele tem na garagem e dividir isso para mais 5, 6 famílias. Ninguém está de olho nesse carro merda seu. Vai por mim. E aí nós entramos num confronto de ideias que é muito interessante. E aí nós falávamos sobre o poder da comparação das ideias. Porque, vejam bem, hoje nós temos um governo, né, com ideias econômicas liberais que colocam as grandes corporações, os detentores das grandes fortunas, quem tem dinheiro, quem ganha dinheiro, trabalhando com dinheiro, como protagonista das ações. Olha, quem tem que resolver isso é o próprio mercado. As desigualdades sociais, é o que vê a direita, elas são fruto de uma herança social muito grande e, na verdade, o que nós temos é que gerar riqueza e essa riqueza, uma hora, vai sobrar para quem está lá embaixo. Afinal, qual que é o grande plano de combate à desigualdade social, de combate à pobreza? Gerar emprego. Como se abrir espaços para emprego fosse garantia de salário, garantia de boas condições, e como se ao abrir empregos todos tivessem condições técnicas de ocupar essas vagas. Aí a gente começa a pensar, que tipo de vaga de emprego considera-se digna para um trabalhador através da geração de empregos propriamente dita?
ser quase um escravo remunerado, pode ser gerar emprego. Eu lembro de um debate que eu tive a chance de fazer com um indivíduo que é presidente de um grande instituto desses de direita, desses famosos, né, desse famoso. E era em 2017, a época do debate sobre a reforma trabalhista, né? E eu, claro, defendia a ideia de que a reforma nada mais serviria do que retirar direitos trabalhistas conquistados e criar uma nova seção de trabalho, que é o subemprego. E eu jamais vou me esquecer, porque isso foi no ar, isso está gravado, esse indivíduo disse, é melhor subemprego do que emprego nenhum. Ou seja, essa é a visão que a direita tem. Crie-se qualquer emprego, crie-se uma escravidão remunerada, crie-se o trabalho extenuante de sol a sol e que se lasque, estou pagando, você tem mais que trabalhar. Se não quiser, o outro vai querer. Isso é chamado de solução, isso é chamado de geração de emprego, como se isso fosse resolver pobreza e desigualdade social. Em contraposição a isso, nós temos um outro modelo, que o Brasil também experimentou, que é justamente o modelo esse que o Lula defendeu em sua fala. E aqui vai um parênteses também rápido. Não interessa se você gosta do Lula, se você foi ensinado nos últimos anos a demonizar a figura do Lula, se você acha que Lula é um super ladrão, etc. e tal. Vamos debater um pouco das ideias e de conceitos, e mais do que isso, vamos ver o que nós temos de herança deixada em relação à qualidade de vida, em relação a investimentos em saúde e educação, em relação à perspectiva de crescimento, em relação ao valor do salário mínimo, ao valor do seu dinheiro como trabalhador. Esqueça a figura do Lula está passando, ele vai durar muito, mas a figura dele, por ação do tempo, está passando. Lula não é eterno, mas as ideias dele são, porque vêm antes dele e vão passar por ele e continuar. Então é importante que você tenha em mente aonde você está e quais das ideias para o Brasil lhe atendem mais, de acordo com a posição que você está, e não a posição que você acha que está. Então, o que nós tínhamos no Brasil, e essa é a proposta do novo Pacto Social, é a inserção do pobre e do trabalhador na parte central das ações. Para isso, nós temos que evitar reformas trabalhistas que vão retirar direitos, nós temos que colocar uma reforma da Previdência que não aperte ainda mais os mais pobres, nós temos que fazer uma reforma administrativa que não demonize alguns segmentos do trabalho do serviço público em detrimento à proteção e à blindagem de outros, e nós temos que ter uma política econômica que favoreça as pessoas, entre elas, por exemplo, a abertura de linhas de crédito, para que as pessoas possam comprar, para que o dinheiro possa girar, a criação de políticas públicas assistencialistas com porta de entrada e porta de saída. Agora, deixar que o mercado haja por si só, e usando aquela máxima do Paulo Guedes, aquela fatídica reunião de 22 de abril, de que ele ganharia dinheiro salvando grandes empresas e perderia dinheiro salvando pequenas, esta é a condição para você aprofundar ainda mais o abismo social. Então, o que nós vimos ontem, nesse discurso de 7 de setembro, de um ex-presidente, como o ex-presidente Lula, e no governo Bolsonaro, e do presidente Bolsonaro, que está com o seu governo em curso, é uma grande diferença e um grande embate de ideias e conceitos. E mais do que isso, nós temos, para além das ideias e conceitos, nós temos a realidade. E para quem sonhava em comprar uma arma para sair atirando nas pessoas na rua, bancando o Batman, né? Porque o sonho hoje dessa classe média que se pensa rica é bancar o justiceiro, é sair brigando, achando que alguém está exagerando e sacar uma arma e dar um tiro, e por aí vai. Ou bancar ainda mais o herói pessoal, aquele que reage a assaltos, né? Um dos famosos que tentou fazer isso foi roubado a moto e a arma dele. Mas essa turma que pensava em fazer tudo isso, hoje está começando a fazer conta para comprar o tal do arroz. Aquele que reclamava com a gasolina R$ 2,90, agora está aí pagando quietinho quase R$ 5 no litro. Aqueles que estavam achando muito ruim que o dólar estava passando os R$ 3, já não sabe mais onde pôr a cara, não reclama de mais nada. Aqueles que faziam o adesivo da Dilma de pernas abertas na boca do tanque de gasolina, hoje não dizem nada, querem só trabalhar e dizer que está tudo bem.
Esse embate de conceitos de governos, ele será aprofundado cada vez mais. E é importante que esse tipo de conversa seja feita para que as pessoas observem esses dois pontos, como nós dissemos aqui. Primeiro, aonde você está? E segundo, qual desses modelos de governo atendem mais para ajudar você onde você está? Ah, mas Morgantini tinha muita corrupção. Esse debate de corrupção é interessante. Primeiro porque o que mais nós temos debatido, aliás, o que mais ruidoso e tem tido mais volume no governo Bolsonaro são os escândalos de corrupção da família e dos elos envolvendo a milícia, envolvendo repasse ilegal de dinheiro através de funcionários que não trabalhavam, falam muito mais do que as ações do governo. Mas vamos falar um pouco mais de corrupção? Vamos dizer que o grande problema, na cabeça de muita gente ainda é a corrupção no sistema público. E é importante aqui que nós façamos a distinção. Não significa que para termos bons governos e bons benefícios tenhamos de ter corrupção. Não é isso. Mas vamos debater, repito, ideias e conceitos. E se o modelo que nós conhecemos foi eivado por causa de corrupção, busquemos modelos semelhantes sem corrupção. Busquemos grupos e pessoas que possam nos fornecer alguma noção de avanço para essa grande base da pirâmide, ou seja, para o trabalhador, para o pobre, para essa classe média que está no limite, né, que não pode tomar um susto, que cai para a classe baixa, que diminui de letra na classe social. Vamos buscar um modelo que ajude e atenda a essas pessoas, a esse grupo que é a maioria no Brasil, e que não promova corrupção. Agora, romper com uma realidade, criando uma realidade paralela, criando uma noção de Brasil, da qual nós não pertencemos e não somos, um Brasil de elites, só com o discurso de que está livre da corrupção, como se estivesse, essa vai ser difícil de engolir. Bom, meus amigos, fica aí essa reflexão, esse pensamento em relação a esses modelos. Vamos continuar conversando. E eu vou começar a responder vocês aqui. Eu estou muito devagar aí na atenção aos comentários. Vou começar a fazer isso hoje, agora. Um grande abraço a todos e até a próxima.